Certa época da história, encontramos pessoas ou associação de pessoas que são o sinônimo de perfeição. E dizer que a equipe do Real Madrid tá nessa categoria não é nenhum absurdo. Um dos maiores times do mundo com 36 títulos da La Liga, 15 títulos da Champions League, o Real Madrid é uma força a ser batida. Agora imagina você, como jogador profissional, receber uma proposta do melhor time do mundo para integrar a sua equipe. O meio-campista brasileiro Ederson tá vivendo essa realidade. Atual jogador da Atalanta da Itália, ele tá na mira do Real Madrid para ser o novo reforço merengue. Mas parece que essa contratação não vai ser nada fácil de acontecer porque outros gigantes do futebol europeu também estão de olho no jogador. Mas fica tranquilo que eu vou te explicar melhor essa história e quais são as chances dele realmente fechar com o Real. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Foot Prime e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias do futebol internacional para você ficar ligado em tudo que acontece. O meio-campista brasileiro, o Ederson, de 25 anos, está realizando um dos sonhos de qualquer jogador de futebol. Não tem nada acertado ainda, mas o Real Madrid está decidido a contratar o jogador. Obviamente a Atalanta até entende que é difícil segurar um jogador quando aparece uma proposta do Real Madrid, o interesse do Real Madrid, mas com certeza a equipe italiana não pretende deixar ele sair por um valor baixo não, se fala em coisa na casa de 60 milhões de euros. Nada que assuste o Real Madrid, com certeza, já que o clube está acostumado a fazer grandes negociações. Um exemplo é o Endrick, que foi contratado por 70 milhões de euros, sendo apenas um garoto do futebol brasileiro. Só que o valor pode subir ainda mais, porque não é só o Real Madrid que quer o Ederson não. O Manchester United, Paris Saint-Germain, Manchester City e até a Juventus da Itália também querem contratar o meio-campista. Mas é claro que para qualquer jogador, o interesse do Real Madrid tem um peso diferente, né? E a opção do jogador, nesse caso, é quase certa pelo gigante espanhol, mas obviamente que com tantos interessados, o preço tende a subir, e não é pouca coisa, viu? E quem diria que o Éderson José dos Santos, que nasceu no dia 7 de julho de 99 e é natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ele que começou a carreira profissional no Deportivo Brasil, um clube de São Paulo, e que depois de 2 anos da sua estreia, foi emprestado para o futebol chinês. Pois é, cara, o Ederson passou alguns anos da sua formação ali na base, lá no futebol chinês. Depois de alguns anos, cerca de 2 anos que ele ficou na China, ele voltou pro Deportivo e foi emprestado pro Cruzeiro. Ele chegou no Cruzeiro para jogar no time sub-20, foi se destacando e começou a jogar pela equipe principal, que na época era comandada pelo Mano Menezes. Com o destaque, ele foi contratado em definitivo pelo Cabuloso e estava se destacando no clube. O Cruzeiro na época disputava 3 competições e o Mano Menezes foi obrigado a usar todos os jogadores, então o elenco rodou bastante. Naquele ano, 2019, o Cruzeiro não deu sorte, acabou rebaixado naquela temporada, e o Ederson, mesmo assim, conseguiu se destacar e chamou a atenção de outros clubes. A situação do Cruzeiro era muito complicada, o Ederson acabou saindo ali, rescindindo seu contrato, ficou livre no mercado e acertou com o Corinthians, onde todo mundo esperava muito do jogador. Mas apesar dessa expectativa da imprensa e da torcida, ele não foi bem aproveitado no Corinthians e as chances que teve, ele não conseguiu se destacar. Foi emprestado para o Fortaleza pelo Corinthians e jogou muita bola no Leão. Acabou se firmando como um dos melhores da posição no país. O destaque no Fortaleza acabou abrindo as portas para ele do futebol europeu. Negociado com a Salernitana da Itália, ele mais uma vez conseguiu se destacar e foi então negociado com um clube maior, a Atalanta, por 15 milhões de euros. Na Atalanta, o Ederson se firmou como um dos melhores meio-campistas da Série A, virou referência do clube e não é a primeira vez que algum gigante tenta tirar o brasileiro da Atalanta. No começo dessa temporada, vários clubes na Europa sondaram a situação do Ederson, mas foi ao Atlético de Madrid quem de fato apareceu com uma proposta e foi gigante, 55 milhões de euros, mas a Atalanta não liberou o jogador e o negócio não aconteceu. E de acordo com algumas fontes de vários portais pelo mundo,
Dessa vez, o interessado no jogador é o Real Madrid, cara, e as atuações dele vêm chamando a atenção da comissão técnica do Real desde a Champions League e os confrontos que o Real teve com a equipe italiana. A Atalanta enfrentou o Real Madrid em 2 ocasiões em 2024, foi em 14 de agosto e em 10 de dezembro, e nas 2 ocasiões o Real Madrid saiu com a vitória, no primeiro jogo por 2-0 e no segundo por 3-2. E as 2 partidas tiveram destaque do Ederson pelo lado da Atalanta, ele jogou muita bola. E apesar desse interesse do Real Madrid já fazer todo mundo acreditar que, cara, se o Real chamou, o cara vai ir jogar e pronto, a coisa não é tão fácil assim, tá? Porque o Ederson sabe que no Real Madrid a concorrência é muito alta, em qualquer time grande vai ser assim, ele sabe disso. Na Atalanta a concorrência já é alta pra ele, apesar dele ser um dos principais nomes do time e pela bola que tem conseguiu se firmar e é indiscutível no clube italiano. Só que chegando no Real Madrid ele sabe que vai ter que brigar pelo espaço dele com caras que são feras da posição. E existem outros clubes que estão interessados no brasileiro que, meu irmão, não são brincadeira não, tá? E alguns desses clubes ele chegaria para jogar pela situação atual. O Manchester City também quer muito a contratação do Ederson e ele sabe que com a lesão do Rodri ele teria muito espaço na equipe agora, já garantindo, claro, a sua vaguinha entre os titulares de um grande clube. Mas é bom lembrar que o Manchester City também tem interesse em outros jogadores, como o Bruno Guimarães e o Zubimendi. Então o Ederson sabe que o City não entraria num leilão por ele e nem numa briga com o Real Madrid para contratá-lo. O Ederson tá em ótima fase na equipe italiana, é um dos destaques da equipe, venceu a Liga Europa e, cara, ele tem contrato com a Atalanta até 2027. Só que nos bastidores, o que se diz é que se a oferta do Real Madrid ou de qualquer outro clube for superior a 60 milhões de euros, o jogador está liberado para ir jogar em um novo clube. Vale lembrar que o Ederson hoje é um atleta com passagem pela seleção brasileira e isso claramente faz o jogador ter uma grife muito maior. O interesse de qualquer clube do mundo em um jogador de seleção brasileira já se justifica. Chegar à seleção é um carimbo que o cara realmente é um atleta da elite, cara, e principalmente na posição dele, que a concorrência é tão alta. Isso mostra que o Ederson pode jogar em qualquer clube do mundo. Mas e você, concorda com isso? Acha que ele é um bom nome pro Real Madrid? Se a decisão fosse sua, qual clube você escolheria desses que estão interessados no Ederson? Você iria pro United, pro City, pro PSG, Atlético de Madrid, pro Real Madrid? Pra onde você iria? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, beleza?